Então, galera, uma pergunta aqui interessante, apesar dela vir do Marcos, né? Mas tudo bem. Até eles, de vez em quando, fazem uma pergunta legal aqui. Vamos lá. Lorde, sabe o que me irrita na lore do WoW? Parece que nada faz efeito. Em uma expansão você tá lá lutando contra o mundo dos mortos, na próxima ninguém fala sobre. Parece episódios do Tom e Jerry. Cara, então, o que você falou é exatamente isso que acontece, não só na história do WoW, não só da história do... Isso aí que você falou faz todo sentido, mas não é só sobre a lore. Eita, me confundi tudo aqui. Não é só sobre a lore. É sobre a filosofia da Blizzard, como ela vê todo o World of Warcraft. Por que numa expansão você tem um sistema e literalmente na expansão seguinte aquele sistema é jogado no lixo? Por que numa expansão você tem um personagem que é super importante e literalmente tipo Atalange? Aí na expansão seguinte ele é jogado literalmente no lixo. Sacou? Por quê? Porque isso é a filosofia da Blizzard. É aquela filosofia modular que eu já contei para vocês. A Blizzard, ela pensa o World of Warcraft como se cada expansão fosse um módulo. O que é uma coisa modular? É muito comum isso em armários, né? Armário modular são aqueles armários que você tem literalmente módulos, que você pode pegar esse módulo, você tem dois aqui, mas você pode pegar esse módulo e colocar aqui. Você pode colocar esse módulo assim. Você pode colocar esse módulo aqui no armário outro. Cada módulo é separado do outro. Tá? Isso é modular. O problema é que a Blizzard, como filosofia, ela pensa o World of Warcraft como se fosse um jogo modular. O que eu quero dizer com isso? Cada expansão é um módulo que tem que ser separado dos outros. Entendeu? Cada expansão é um jogo em si, com início, meio e fim, em todos os sentidos. Seja no sentido da história, seja no sentido da mecânica. Tá? Isso não é por acaso. Isso é planejado, isso é pensado pela Blizzard. Porque é a maneira como ela pensa o World of Warcraft. É a maneira como ela constrói o World of Warcraft. Tá? E ela faz isso com a mecânica, mas ela faz isso também com a história. Ok? Essa filosofia, ela tem qualidades e essa filosofia tem defeitos. Quais são as qualidades? Se você tem uma expansão que tem sistema ruim, você pode literalmente ignorar na expansão passada. Se você tem uma expansão que tem uma história ruim, você pode literalmente ignorar na expansão passada. Mas, por outro lado, se você tem uma expansão que tem sistemas bons, na expansão passada, na expansão depois você não vai levar. Se você tem uma história boa numa expansão, na expansão que vem não vai ter uma história, porque nada é planejado. Nada é pensado. Sacou? Isso é filosófico. É uma filosofia da Blizzard. Que, para ser justo com a empresa, no início ela fez muito sucesso, porque essa filosofia não começou agora em Legion. Essa filosofia vem desde o Wrath of Lich King e funcionou. A gente pode criticar? Pode, mas ela funcionou durante um tempo. Sacou? Só que essa filosofia, na minha opinião, é uma filosofia que funciona a curto prazo, mas ao longo prazo ela é muito ruim. O cara acabou de usar uma seta do caos aqui numa vaca. LOL. Então, é uma filosofia que funciona muito bem a curto prazo, mas a longo prazo ela é péssima, ela é horrorosa. E é o que a gente está vendo. Porque a curto prazo ela é boa porque você não leva tempo para construir as coisas, você não leva tempo para construir uma história. Porque, assim, quando você faz uma história que não é modular, que é uma história que tem início, meio e fim em um ano, você já vai direto para a pancadaria. Você não precisa fazer a construção, você não precisa fazer o desenvolvimento, que às vezes pode ficar um pouco arrastado, pode ficar um pouco lento, que acontece com o Final Fantasy XIV. O Final Fantasy XIV, a filosofia é completamente inversa. No Final Fantasy XIV, cada expansão é ligada com a próxima e você vai construindo uma grande história. Só que o que acontece? Para que isso funcione, você tem que fazer devagar, você tem que ir fazendo aos poucos. E aí muito jogador não gosta, porque ele quer logo pra pancada, ele quer logo pra porrada, ele quer logo destruir todos os inimigos. Entendeu? Só que a longo prazo você cria uma estrutura que é muito mais grandiosa. Tá? Não existe uma filosofia certa, não existe uma filosofia errada. São filosofias diferentes. E tem jogo que utiliza uma, tem jogo que utiliza outra. Não existe uma certa, não existe uma errada. Sacou?
É isso. Tá? Mas o problema é que quando a gente fala de história, eu até entendo você usar essa filosofia para sistema. Cada expansão vai ter o seu sisteminha. Eu entendo. Agora, para história, eu não acho que funcione muito bem, particularmente. Para história, eu acho que é errado você fazer isso. Para história, eu acho que não funciona. Mas a Blizzard fez. A Blizzard faz.